Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Tranquilo, professor Júnior? Nós não conseguimos fazer nossa live na segunda-feira, no dia 17, por aquela questão da energia, ficou sem energia na escola, caía e voltava. Então a live ficou ali, praticamente nem tem, o que tem ali não conseguimos fazer nada. Tá bom? Então hoje eu vou fazer a correção das atividades, importante para vocês, para a prova que vai começar a atividade avaliativa especial mensal. Então é importante que vocês corrijam certinho. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para substituir a live do dia 17, de segunda-feira. Tá bom? Depois eu faço outro vídeo com conteúdo também importante para a prova, para a atividade avaliativa. Ok? Vamos lá então, vamos para a janela. Ó, era para nossa live era para ser essa aqui, que eu preparei para vocês para segunda-feira. Aqui tá errado, tá quinta, mas não é quinta, é segunda, dia 17. Então, qual que era o conteúdo? A apostila do segundo bimestre ainda, que é aquele capítulo Os direitos dos povos tradicionais precisam ser respeitados, que nós vamos fazer a correção das atividades. Diálogo com texto da página 240 e diálogo com texto da página 247. Tá bom? Aí essa atividade, esse conteúdo do terceiro bimestre, eu vou gravar outra aula e aí vai ficar em aula separada. Então essa aula, que era para ser a live, vai ficar a correção das atividades, e a outra aula que eu vou gravar também, colocá-la disponível para vocês, sobre essa questão aqui do terceiro bimestre, que é dos recursos naturais, de geografia. Ok, pessoal? Então vamos lá. Apostila, deixa eu mudar aqui também para mim, para vocês verem certinho. Aqui, isso. Então aqui, ó, é a página 240, ó, que a gente fala dos povos indígenas, da FUNAI, enfim. Então, diálogo com texto, troca de ideias. Após ler os textos das páginas anteriores, você diria que os direitos dos povos tradicionais, ou seja, indígenas e quilombolas, estão sendo respeitados atualmente? Converse com o seu grupo e reflita sobre essas questões. Como não dá para vocês conversar com o grupo, dá para vocês conversar com o pai, com a mãe, enfim. Então vamos lá nas atividades. Qual a importância da FUNAI, que é aquele órgão que cuida dos índios, que cuida das terras indígenas? Qual que é a importância deles? A resposta correta. Claro que é uma resposta pessoal também, eu aceito do jeito que vocês escreveram, se tiver dentro do tema. Mas a resposta certa aqui para vocês é o órgão indigenista oficial do Brasil. O que é isso? É a instituição, o órgão governamental que cuida dos índios ou dos nativos, tanto indígenas como quilombolas. Responsável por garantir a proteção e os direitos dos povos indígenas. Isso é a resposta. É a Fundação Nacional do Índio. Ok? A FUNAI. Procure em jornais ou na internet manchetes que mostrem que os povos indígenas e quilombolas sofrem com o desrespeito à sua cultura e às suas terras e colhem-as no espaço abaixo. O que vocês tinham que fazer nessa questão? Buscar uma notícia que mostra os povos indígenas sendo desrespeitados, eles ou suas terras. Ou seja, não é difícil da gente pesquisar lá no Google, pessoal, e ver até aqui na nossa região. Aconteceu recentemente um incêndio numa aldeia indígena ali em Dourados, acontecem invasões de terra indígena no Brasil todo. Então é só vocês buscarem no Google lá, desrespeito aos povos indígenas, invasão de terra indígena, fogo nas terras indígenas, que vai aparecer uma notícia, vocês colam ou escrevam aqui, uma notícia pequenininha, não precisa ser nada grande. Tá bom? Agora reflita. De que forma essa questão deve ser tratada? Essa questão dos índios estão sendo desrespeitados, ou dos índios assim não tem mais a terra para eles morarem. É toda essa questão entre os índios. Como é que deve ser tratada? Uma possível resposta, uma resposta bem pessoal. Mas assim, com ética, ou seja, com responsabilidade para assegurar, entre outras coisas, a diversidade das terras indígenas ou das etnias. O que é isso? Respeitar que cada nativo, cada grupo indígena, cada aldeia tem sua cultura,
têm suas formas de viver, são diferentes entre si. Então a FUNAI, ou essa questão, deve ser tratada com responsabilidade. E a gente entender que os povos indígenas devem ser respeitados e devem ser preservados a sua cultura, respeitar os modos de vida. Se eles moram lá na floresta há, vamos dizer, centenas de anos, por que nós vamos lá e vamos falar, vocês não podem mais morar aqui, essa terra tem que ser plantada, vocês têm que morar em outro lugar. Então a gente tem que respeitar o modo de vida deles. Ok? É mais ou menos isso que vocês têm que colocar nessa aqui. A B. O que pode ser feito para se preservarem as culturas indígenas e quilombolas? Preservar suas terras, o lugar onde eles moram, sua cultura, ou seja, seus costumes, seu modo de vida, sua vestimenta, sua alimentação, enfim. Respeitar a diversidade de suas tradições. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Tá bom? Se você encontrasse um indígena ou quilombola, o que você gostaria de dizer a ele? Então, se você encontrasse um indígena ou um quilombola na rua, ou tivesse a oportunidade de encontrar um dia, fosse numa aldeia, o que você gostaria de perguntar para ele? Isso é bem pessoal, pessoal, uma coisa assim. Gostaria que vocês fizessem aqui. Pode ser em desenho, fazer desenho de vocês aqui e de um índiozinho, colocar um balãozinho que nem gibi, fazendo um diálogo, um conversando com o outro, fazendo uma pergunta e uma possível resposta, ou somente a pergunta de vocês. Tá bom? Tentem fazer uma ilustração aqui, mais ou menos nesse sentido. Uma história em quadrinhos. Pode ser uma pergunta e uma resposta. Perguntar como é que eles vivem, como é lá na aldeia deles, como é viver junto com a natureza, com os rios, enfim, junto com os animais. Então tem várias coisas que vocês podem perguntar para eles ou criar esse diálogo. Tá bom? Então aqui a gente encerra as atividades da página 240, a correção. Vocês deixam certinho aí na apostila de vocês que a gente vai, eu vou cobrar isso na prova, ok? Então vamos lá agora para outra que é a página 247. A gente está falando do nosso lugar, o município, falamos aqui das prefeituras, dos vereadores, do que eles são, qual que é a competência de cada órgão, ou seja, da prefeitura, dos vereadores, dos juízes. Falamos aqui da divisão política do Brasil, em regiões, dos municípios que são divididos em territórios dentro do município. O município é uma área, existem as cidades, as vilas, enfim. Então a página 247, diálogo com texto. Observe os dois mapas a seguir. O primeiro representa a divisão dos estados brasileiros. E o segundo, os mais de 5.000 municípios existentes no Brasil. Aí agora faça o que se pede. Indique no mapa 1 o estado em que você vive. Mais ou menos, no mapa 1. Aqui não precisa, aqui mais ou menos não. Indica o estado certo, que é Mato Grosso do Sul. Pode fazer um X ou podem fazer um círculo. E coloquem aqui, Mato Grosso do Sul. Indique no mapa 2 o seu município aproximadamente. Aí pode ser aproximadamente, que é muito difícil da gente encontrar certinho nesse mapa, nessa escala. Circulando e registrando o nome dele. Então aqui, a gente está no Mato Grosso do Sul, vamos ampliar. Vamos ampliar para ver se aparece alguma coisa aqui. Ixi, ficou tudo aí. Então aqui, a gente está no Mato Grosso do Sul. O nosso município é mais ou menos, a gente está um pouco no sul do estado, ok? Vamos ver se eu consigo arrumar aqui para gente olhar. Então a gente está mais ou menos aqui, Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vamos ver se eu consigo editar. Vou colocar aqui, vou pegar uma caneta e vou fazer um círculo mais ou menos aonde a gente está, bem aqui, mais ou menos aqui, é aproximadamente, tá bom? Ok? Vamos reduzir agora, lá ficou bem marcado ali, o jeito que eu marquei. Vocês podem marcar de outro jeito, da maneira que vocês acharem melhor, ok? A B,
Indique no mapa 2, isso aqui eu já falei, município. Esse é seu lugar. Descreva as diversas paisagens do município em que você vive. Então aqui vocês podem colocar ali a ponte do Rio Brilhante, vocês podem colocar a praça central, vocês podem colocar a entrada da cidade. Identifique, descreva alguma paisagem. Para descrever ali a ponte do Rio Brilhante. Tem o Rio Brilhante é uma paisagem muito bonita que faz parte do nosso município, passa uma ponte por cima do rio, que é o caminho para a cidade de Dourados. Pode descrever mais ou menos aqui alguma paisagem, tá bom? Agora leia a história do município de Jacundá, no Pará, que fala aqui de Jacundá, um município do estado do Pará, criado em 1960. Antigamente suas terras faziam parte do município de Marabá e Itupirangá, desculpem. A região ficava às margens do rio Tocantins, que nem a nossa região aqui nossa cidade fica às margens do Rio Brilhante. Com a construção da hidrelétrica de Tucuruí, a área foi inundada pelas águas do rio Tocantins. Os moradores da cidade ribeirinha, que estava perto do rio de Jacundá, tiveram que ser transferidos para a vila de Arraiás. População estimada em 2012, 52 mil habitantes. Sua principal fonte de renda vem da madeireira, da pecuária e da agricultura. A principal manifestação religiosa de Jacundá é a festa em homenagem ao seu padroeiro São João Batista, comemorada em 24 de junho. Ok? Agora responda. Segundo a história de Jacundá, por que ele é considerado um município? É um município porque se tornou uma área administrativa com autonomia após a mudança do lugar. Ou seja, eles mudaram e se tornaram um município. Então é um território que tem um prefeito, tem uma comarca, tem uma autonomia. O que é uma autonomia? Não depende de outros municípios. Então eles são agora um município autônomo, depois que mudaram de lugar. Qual o motivo da mudança de localidade do Jacundá? A construção da hidrelétrica, da usina hidrelétrica, que o rio Tocantins faz uma barreira, o rio Tocantins subiu e alagou aonde era a cidade de Jacundá. Ok, eles tiveram que mudar. Agora aqui, a partir das informações do texto, como pode ser classificado esse município? Ele é só urbano? Ele é só rural ou ele é misto? Ele é misto, porque existem a cidade de Jacundá, que teve que mudar para a vila de Arraiá. Dentro desse processo, ou seja, é um território. Existem as vilas, existe a parte rural, então existem os dois. Então é um município misto. Justifique sua resposta. Devido a isso, existem vilas, cidades e a parte rural. Então existem os dois, tanto urbano, que é as vilas e as cidades, quanto rural. Então ele é misto. Okay? Essa é a justificativa. Questão 3. Procure na caça-palavras a seguir as palavras correspondentes aos órgãos de administração do município e as pessoas que fazem parte deles ocupando cargos públicos. Então tá lá, vou deixar aqui para vocês verem. Tem aqui prefeito, executa, ou seja, executa é o prefeito que é o poder executivo que executa as obras, as leis, que é o poder judiciário, os vereadores, os juízes, tá aqui, pode ser juízes ou juiz apenas, prefeitura, secretário, enfim. Então aqui está a fotinha para vocês analisarem, tá bom? Vamos ver se eu não estou na frente lá no outro. Não, dá para vocês verem bem. Ok? Então eu acho que, vamos ver se acabou. Ah não, tem mais aqui. Agora preencha os quadros com algumas das palavras encontradas lá na caça-palavras. Então quem elabora as leis? É o vereador. Vocês podem colocar aqui, vereador, Câmara de Vereadores, Câmara de Vereadores. Podem colocar aqui ou colocar só o vereador. Quem executa as leis que é feito aqui pelos vereadores? O prefeito ou a prefeitura, ou o poder executivo, poder que executa as leis, as obras, enfim. Quem julga? O juiz ou a comarca. Ok? 4. Você acha importante que os administradores do município sejam escolhidos pelos cidadãos? Justifique sua resposta. Então, é importante que a população toda escolha quem vai cuidar do município? É importante. Por quê? Porque o município é da população.
quem vive no município, quem participa, quem precisa da escola, da rua asfaltada, são os cidadãos. Então, eles, nada mais justo que eles escolher quem vai administrar o município, ok? Porque eles é que vivem no município, tá bom? Tentem justificar mais ou menos isso. 5. Todos os cidadãos do seu município têm seus direitos respeitados? Justifique sua resposta, dando exemplos. Ou seja, qual que é os direitos? Todo mundo tem direito à moradia. Todos os moradores de Rio Brilhante têm casa, moram dignamente, não tem ninguém morando na rua, a gente não vê ninguém lá na praça morando. Não, pessoal, não, nem todos os direitos são respeitados. Isso não só no nosso município, como no país todo. Então, não existe ainda... Todas as crianças estão na escola, por exemplo? Não. Se a gente vê crianças sem... São poucas, mas existem crianças que ainda estão na rua, estão pedindo comida, porque a família não tem casa, não tem uma vida digna, uma moradia digna. Então coloquem mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Tem crianças que moram ainda em barracos de lona, na entrada da cidade, está diminuindo, mas ainda existe. Ok? Então tá, então essa aqui é a última questão. Então coloquem da maneira que eu falei, mas podem colocar com as palavras de vocês, tá bom? Isso aqui são respostas pessoais, ok? Então é isso, na prova são essas questões que vão cair. A gente vai tentar na outra aula, no terceiro bimestre, vamos ver até onde a gente avança. Eu só vou cobrar aquilo que a gente conversar aqui na aula, tá bom? Então já está indo para 15 minutos, ó, já fiz a correção para substituir a live de segunda. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, eu estava preocupado com isso. Fazer a correção dessas atividades para vocês terem certinho na apostila para estudar para a prova. Então, assim que tiver disponível essa aula, eu já coloco para vocês e vocês corrijam, não esqueça de corrigir e estudem de acordo com a correção. Não, vocês já mandaram as fotos para mim, a maioria está correta as respostas, mas assistam esse vídeo e confiram, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.